Israel é o relógio do mundo? Israel é a figueira? Muita gente diz que Israel é o relógio do mundo, principalmente os dispensacionalistas, que é uma escatologia que tem 100 e pouquinho anos, é novinha. É a escatologia, escatom e logos, que é a doutrina do fim dos tempos, das últimas coisas. Escatologia fala de Apocalipse, do fim. A escatologia brasileira e mundial, ela é dispensacionalista. Coloca Israel numa categoria lá em cima, igreja é povinho. E diz que Israel, tudo é Israel. Israel é o relógio do mundo. O que nós, os reformados, pensamos? Não. Israel ficou lá no ano 70, quando o templo foi destruído. Passou o bastão para a nova Israel, a igreja. Portanto, ela não é relógio do mundo. Efésios 2, eles vão pôr na tela, eu vou ler, escute. Efésios 2, 11 e 16 diz assim, do verso 11 ao 16. Portanto, lembrai-vos, Paulo está escrevendo para os gentios de Éfeso, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se sentiam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas, conjunção adversativa, os ímpios, os gentios, vocês não tinham parte na herança, vocês não tinham parte nas escrituras, nos testamentos, mas, agora, em Cristo, nova aliança, no Evangelho, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus, os antigos, e gentios, os não judeus, fez um, ambos os povos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio dos povos, a inimizade, aboliu da sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois povos, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, um novo povo, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Hoje não tem judeu e gentio, hoje tem cristão, quem quer em Cristo. Então o relógio do mundo é a igreja. E quem é a igreja? Formada de judeus e de gentios. Quem que são os descendentes de Abraão? Paulo falou. São os de correlação sanguínea? Não, Paulo fala. De sorte que os que creem, os da fé, são filhos de Abraão. A descendência de Abraão não é sanguínea. É os que se converteram, os que creram em Cristo. Quem são os que creram? Gentios e judeus, africanos, muçulmanos. Qualquer um que crê se torna filho de Abraão. Que mais? Israel, primeiro eles falam que Israel é o relógio do mundo. Segundo, Israel é figueira. Mateus 24, 32, Jesus diz assim, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovem, as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Olha para a figueira, Israel, tudo que acontece lá, mexe com o mundo, olha em Israel, ela é a figueira, onde que ela anda, você anda. Aí Jesus olhai para a figueira, o que é a figueira? Está no verso 32 isso. A figueira são sinais que ele dá desde o verso 1. Os discípulos estão com ele no templo, mestre, quando sucederão todas essas coisas? Faz duas perguntas. E qual o sinal da sua vinda? A primeira pergunta, quando sucederão todas essas coisas? Que coisas? Não ficará aqui pedra sobre pedra até que seja derrubado. A destruição do templo, Jesus, no ano 70. E o fim de todas essas coisas? Vede que ninguém vos engane, porque muitos se levantarão falando em meu nome, haverá guerras e rumores de guerra, terremotos e pestes, quando vede isso não assustei, porque é necessário que isso aconteça, mas não é o fim, é só o princípio das dores. Essa é a figueira, os sinais, quando eu olho tragédias, quando eu olho terremotos, epidemias,
corrupção moral, heresias, corrupção religiosa. Isso é o tema. Olha para a figueira, quando os seus ramos se tornam tenros. Olha para a terra, economia, cultura, religião, natureza. Na medida que ela oscila, vocês saberão que está próximo. E terceiro, já vou terminar, a reconstrução do terceiro templo. Então, para eles aquele local é sagrado, vão destruir a mesquita de Al-Aqsa, o Domo da Rocha, e naquele local, que é o Monte Moriá, e onde foi destruído o templo, vão reconstruir o terceiro templo. E o anticristo vai entrar nele, e vai ser a sede do seu poder mundial a partir de Jerusalém, que ele vai entrar no templo. Aí depois acontece a batalha de Armagedon, Jesus tira ele do templo, sai daí que o lugar é meu, e ele vai sentar, dá uma polida nesse templo, ficou muito tempo aí dá uma polida nesse trono, muito tempo o anticristo sentado aqui, eu que vou sentar. Nós vamos dar uma brigada, assim creem os dispensacionalistas. Tudo tem a ver com Israel, com o judeu, não sei o que a igreja vai estar fazendo nessa hora. Talvez vai estar cozinhando para o judeu, lavando banheiro para o judeu. Não. Por que eles falam isso? Eles se baseiam em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e 4. Olha só. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. Isto que? A volta de Jesus não ocorrerá sem que primeiro venha 2 sinais, os mais fortes: a apostasia, primeiro, e segundo, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se levanta e se opõe contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto. Falando do anticristo. Agora vem o versículo: a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Os dispensacionalistas entendem que vão reconstruir o terceiro templo, lá nesse local que eu acabei de falar aqui, no Domo da Rocha, e o anticristo vai invadir e reinar, porque olha só, ele vai se assentar no santuário, no terceiro templo. Só que tem um problema aqui. A palavra aqui, santuário, no grego é naos. Em todo o Testamento, quando naos é usado, é para se referir à igreja, e não ao templo. Quando diz que o anticristo vai se assentar no santuário, não é que vai reconstruir uma casinha ali de ouro, parecido com o templo de Salomão, e ele vai entrar lá. Significa que o anticristo, quando subir no poder, ele vai liderar a igreja apóstata, a igreja visível, a igreja institucionalizada. É isso que ele está querendo dizer. É muito maior que sentar num templo. Ele vai liderar, ele vai ser um falso Messias, ele vai enganar, e os falsos crentes irão segui-lo, irão adorá-lo. Portanto, não vai haver reconstrução de terceiro templo. O anticristo não tem nada com isso, não vai querer saber disso. Nem Cristo, quando voltar, vai sentar lá, dar um empurrão nele, vou sentar aqui. Cristo já está sentado faz tempo, e não é ali em Jerusalém, é no céu, não é no trono de Davi, porque o trono de Davi já derreteu, é no trono daquele que estava sentado com o livro e os selos na mão. É uma interpretação equivocada. Então, qual o papel de Israel? Ele sofre por ter herança judaica, e por santificar uma terra, e um lugar, e um monte, que não é mais santo. A mulher perguntou para Jesus: onde devemos adorar? Nós samaritanos adoramos no monte Gerizim. Os judeus dizem que é em Jerusalém. Aí Jesus: vem a hora que nem nesse monte, nem no outro monte, mas o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não importa a região, não importa o local, não importa a geografia. Outra coisa, depois Jesus voltou, subiu aos céus, o Espírito Santo desceu. Quem é o templo? Quem que é o templo? Nós somos o templo. As águas do Rio Jordão não são sagradas, aquela areia, aquela terra
da Palestina, de Jerusalém, não é sagrado. Aquele monte tem um contexto histórico, mas não significa nada. Então Israel tem todo esse destaque, sabe por quê? Porque está ainda defendendo esse contexto, de que aquele local, de fato, tem uma herança, mas não é um sagrado. Eu quero terminar com isso aqui, Gálatas capítulo 4, vamos lá. O que é Gálatas? Gálatas foi escrito para quê? Já que é o ano 60 depois de Cristo. O judaísmo já ficou para trás, agora é evangelho, e Paulo está pregando. Mas os crentes da Galácia querem ficar presos na lei, vamos guardar o sábado, vamos circuncidar os meninos, não vão comer carne de porco, vamos guardar as festas, quer voltar para a lei. Templo é sagrado, dia é santo, e Paulo vai dizer só Cristo e a fé, e Paulo está combatendo isso. O que ele está dizendo aqui? Essa Jerusalém já não importa mais, essa Jerusalém ficou para trás, essa Jerusalém é a de Moisés, templos, ritos, sacrifícios, rituais, dias, dietas, nós somos da Jerusalém de cima. O que é isso? Somos da fé, não existe mais terreno sagrado, cidade sagrada, povo sagrado, acabou isso aí, é o que Paulo está combatendo, e é o que eles teriam que aprender. Pode ter um significado histórico, pode ter herança geográfica, ok? Mas eu não posso santificar aquilo que Deus não santificou. Deixe o seu like, fique com Deus e até a próxima.